Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa queria um casamento aberto, e eu me tornei uma pessoa melhor por causa disso. Ela pediu para fecharmos a relação, mas eu a deixei pela pessoa com quem estava saindo. Estivemos casados por cerca de 2 anos, nem sequer chegamos à marca dos 5 anos que esses especialistas em casamento falam como um ponto de virada, onde dizem que as coisas começam a ficar monótonas e você decide seguir em frente ou terminar. No meu caso, não foi nenhum dos dois. Ela nem sequer pediu como se fosse uma sugestão, foi mais como uma imposição. Quero um casamento aberto, ela disse. A princípio, achei que fosse algum tipo de pegadinha, sabe? Do tipo que vemos o tempo todo nas redes sociais hoje em dia, testando limites apenas por uma risada ou um vídeo viral. Se tudo isso tivesse acontecido recentemente, talvez eu tivesse vindo pedir conselhos para vocês. Talvez pudessem ter me ajudado a entender por que ela queria isso em primeiro lugar. Olhando para trás, acho que posso admitir que nosso casamento tinha se tornado um pouco rotineiro. Ela falava sem parar sobre férias e novas experiências, mas nós não tínhamos condições financeiras para isso. O dinheiro estava apertado e nosso foco era economizar para um futuro melhor, onde teríamos filhos. Mas isso era a única coisa que eu poderia apontar como um possível problema. Nossa vida íntima ainda era boa, mesmo eu sendo um pouco mais velho que ela. Ainda havia paixão. Não tínhamos filhos ainda, mas estávamos apaixonados. Ela me dizia que me amava todos os dias. Então, por que diabos minha esposa na época estava considerando um casamento aberto? Fiquei super confuso. Quando percebi que ela não estava brincando, fiquei completamente sem chão. Minha mente entrou em colapso e comecei a analisar tudo. Será que perdi alguma coisa? Será que ela estava infeliz em segredo? Será que o problema era eu? Eu achava que nossa química era forte, que ainda tínhamos uma conexão. Mas não, ela insistia que não era sobre mim ou sobre nós. Pelo menos, não inteiramente. Ela dizia que precisava apimentar as coisas para salvar nosso casamento antes que ele ficasse monótono. Tivemos uma conversa, mas isso não me ajudou em nada. Minha cabeça ficou girando o tempo todo. Então, olhei para ela. Olhos vermelhos, bochechas e nariz inchados, lágrimas escorrendo. Me senti mal e quis dizer o quanto a amava, o quanto ela significava para mim. Mas não disse. Apenas deixei ela sentada ali, justificando o motivo pelo qual queria isso. Mas ainda assim, nada fazia sentido para mim. Na verdade, senti que a dor dela podia ser ainda maior que a minha. Então, como um idiota, tentei consolá-la. Disse que poderíamos resolver isso juntos. Disse que faríamos funcionar. Mas, no fundo, eu estava arrasado. Eu não era mais suficiente para ela. No fim das contas, era isso, não era? Na época, eu não tinha as palavras para descrever o que estava sentindo. Mas olhando para trás, acho que estava de luto pelo casamento que pensei que tínhamos. Semanas se passaram, e a ideia de um casamento aberto se tornou nossa nova realidade. Eu nem lutei contra isso. Concordei naquele momento de fraqueza, e ela tomou meu silêncio como aceitação. Não demorou muito para que ela começasse a sair mais. No começo, era sutil. Ela ficava fora até mais tarde com as amigas ou dizia que precisava de um tempo para si mesma. Mas então, uma noite, durante uma discussão, ela deixou escapar que havia conhecido alguém. Ele me faz sentir jovem de novo, ela disse, com um tom de desafio. Você me faz sentir velho. A crueldade dessas palavras foi o momento em que percebi que a tinha perdido. Depois de tudo, era isso que ela tinha a dizer? Foi como um tapa na cara. Eu estava me matando de trabalhar longas horas, fazendo vários bicos para nos manter financeiramente estáveis, sacrificando viagens e luxos para construirmos um futuro juntos. E ela estava correndo atrás de alguém que a fazia se sentir jovem? Gostaria de dizer que naquele momento tudo fez sentido para mim, que me impus e dei um basta nessa loucura. Mas não. Primeiro, implorei para que ela parasse. Até ofereci a viagem dos sonhos que ela sempre quis, mas ela recusou todas as minhas tentativas. Ameacei contar tudo para os pais dela, mas ela sequer se abalou. Às vezes, eu chegava do trabalho e sentia o cheiro de perfume masculino na nossa casa. Eu queria pedir o divórcio, mas não pedi, porque ela disse que, se eu tentasse e não gostasse, poderíamos conversar para acabar com isso. Sim, eu sei. Fui um idiota naquela época. Estávamos em um período de teste de 1 ano. Talvez ela pensasse que eu nunca encontraria alguém de quem gostasse, ou que, se encontrasse, seria alguém da minha idade ou alguém que não fosse tão incrível. Basicamente, alguém que não a ameaçasse, mas que ainda fosse o suficiente para me manter na relação. E ela estava certa. Nos últimos anos, eu tinha me descuidado um pouco.
Nada muito drástico, mas eu não era mais o cara com quem ela havia se casado. O estresse do trabalho, as longas horas e a acomodação geral me transformaram no tipo de cara que pegava comida fast food no caminho para casa e passava a noite no sofá. Levou um tempo. No começo, me senti patético, como se eu tivesse falhado. Mas algo começou a mudar dentro de mim. Talvez fosse a raiva borbulhando sob a superfície ou talvez fosse a percepção de que eu merecia algo melhor. De qualquer forma, decidi que, se íamos ter um casamento aberto, eu jogaria pelas mesmas regras. Me cadastrei em aplicativos de namoro. No início, parecia estranho e desconfortável. Eu estava fora do mercado havia anos e não tinha muita confiança em mim mesmo. Afinal, entre os anos de namoro e o casamento antes dessa história de relação aberta, já tinham se passado cerca de 4 anos. Mas, para minha surpresa, as pessoas responderam. As mulheres responderam. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti desejado. Mas não era apenas sobre a atenção. Era sobre me redescobrir, lembrar quem eu era antes de me tornar apenas um namorado e depois, apenas um marido. Comecei a ir à academia. Não apenas por causa dos encontros, mas por mim mesmo. Cada sessão era como terapia, uma forma de canalizar toda a frustração e tristeza em algo palpável. Aos poucos, fui me transformando. Perdi peso, ganhei músculos e adquiri um tipo de confiança que não sentia há anos. Os encontros também ajudaram. Nem todos foram ótimos, é claro. Alguns foram estranhos, outros não levaram a nada. Mas então, houve aqueles que sim. Aqueles em que eu ria até minha barriga doer. Aqueles em que senti uma faísca que não sentia há tempos. Uma mulher até me disse, você tem um brilho diferente. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Eu estava brilhando e estava vivendo. Enquanto isso, minha esposa, ela percebeu. No começo, tentou esconder, mas eu conseguia ver nos olhares que ela me lançava quando achava que eu não estava olhando. Quando eu chegava da academia, suado, seus olhos demoravam um pouco mais sobre mim. Ela notava as mensagens no meu celular, as notificações dos aplicativos de namoro, e seu rosto se contraía com algo que parecia muito arrependimento. Uma manhã, peguei ela me observando enquanto eu preparava meu café. Você está ficando mais magro. Dei de ombros. Só tentando me manter saudável. Disse isso com naturalidade, mas por dentro estava sorrindo como um idiota. O simples fato de ela notar já era uma vitória, mesmo que não dissesse mais nada. Não aconteceu do dia para a noite, mas, eventualmente, o jogo virou. Ela começou a ficar mais em casa, cancelar seus planos, passar as noites no sofá, mexendo no celular com uma expressão amarga. Ela começou a me fazer perguntas que antes não se importava. Como está funcionando esse negócio de casamento aberto para você? Com quem você está saindo? Posso ver uma foto? A ironia não passou despercebida. Ela tinha sido a pessoa que quis um casamento aberto. Ela tinha insistido que precisávamos apimentar as coisas. E agora? Agora era ela quem parecia preocupada em me perder. Olhando para trás, acho que foi nesse momento que percebi o quanto eu tinha crescido além do nosso casamento. Eu não era mais aquele cara que ficou ali, de coração partido, enquanto ela falava sobre nos salvar. Eu tinha encontrado um novo tipo de força. Um novo tipo de felicidade. Meu primeiro encontro realmente especial foi com uma mulher chamada Claire. Ela era arquiteta, tinha mais ou menos a minha idade e um senso de humor incrível. Nos encontramos em um bar tranquilo e, em poucos minutos, já estávamos rindo como velhos amigos. Pela primeira vez em meses, eu me senti vivo. A partir daí, as coisas só melhoraram. Eu não estava tentando sair com várias mulheres ou acumular conquistas. Fisicamente, eu estava no meu auge. Emocionalmente, eu estava me curando. E as pessoas notaram. Amigos comentavam como eu parecia mais feliz. Colegas de trabalho brincavam que eu estava feliz demais. Eu até parei de me matar de trabalhar. Então veio o momento da virada. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava me arrumando para um encontro. Coloquei uma camisa bonita, borrifei um pouco de perfume e estava ajeitando o cabelo quando ela entrou no quarto. Vai sair? Ela perguntou, com um tom leve, mas com um certo peso que eu nunca tinha ouvido antes. Sim, respondi, sem me dar ao trabalho de elaborar. Já fazia um tempo que eu tinha parado de dar detalhes dos meus planos. Ela não merecia mais esse nível de transparência. Ela hesitou, parada na porta. Você tem saído bastante ultimamente. Faz parte do acordo, não é? Retruquei, mantendo a voz firme. Ela não respondeu, mas vi um lampejo de algo em seus olhos. Culpa? Ciúmes? Não sabia ao certo, mas era a primeira grande rachadura na confiança dela desde que toda essa bagunça começou. Daquele dia em diante, seu comportamento mudou. Ela começou a tentar puxar conversas que antes ignorava. Uma noite, até sugeriu que jantássemos juntos,
algo raro desde o início do casamento aberto. No começo, entrei no jogo, mantendo as coisas civilizadas, mas distantes. Mas quanto mais ela tentava, mais claro ficava. Ela estava entrando em pânico. Ela esperava que eu fracassasse, que ficasse em casa esperando pacientemente como um trouxa. Nunca imaginou que eu prosperaria. Certa noite, enquanto eu me preparava para dormir, ela finalmente cedeu. Acho que precisamos conversar, disse ela com uma voz trêmula. Sobre o quê? Sobre essa coisa de casamento aberto. Não acho que esteja funcionando para você. Ou para mim. Não consegui esconder a amargura na minha voz. Ela se encolheu e, por um momento, achei que fosse chorar. Mas, em vez disso, respirou fundo e disse: eu estava errada. Achei que isso nos ajudaria. Mas só está nos afastando. Fiquei ali, encarando ela, deixando suas palavras afundarem. Se essa conversa tivesse acontecido alguns meses antes, quando eu ainda estava me afogando em autopiedade, talvez eu tivesse perdoado. Talvez eu a tivesse envolvido em meus braços e dito que daríamos um jeito. Mas, naquele dia, a parte de mim que havia sido ferida e humilhada não estava pronta para deixá-la escapar tão fácil. Você não pensou nisso quando me pegou de surpresa com essa ideia, respondi, minha voz gelada. Não pensou em como isso poderia me afetar? Em como seria ver minha esposa correndo atrás de outro homem enquanto eu ficava aqui tentando nos manter juntos? Eu sei, ela sussurrou. Mas não havia remorso em seu rosto. Eu sei que estraguei tudo. Mas, por favor, podemos voltar a como era antes? Eu não respondi. Não consegui responder. Porque, no fundo, eu não tinha certeza se queria. Não, eu não queria. Ela queria voltar ao que éramos. Mas como? O dano já estava feito. E eu havia descoberto uma versão de mim mesmo que era mais feliz, mais saudável e mais realizada. Sem a insegurança constante de uma parceira que achava que a grama do vizinho era mais verde. Algumas semanas se passaram após aquela conversa, e durante esse tempo, ela parecia obstinada a consertar nosso casamento. Começou a cozinhar minhas comidas favoritas. A limpar a casa, algo que não fazia há tempos. Até sugeriu que fizéssemos terapia de casal. Mas eu não caí nessa. Na verdade, sua súbita dedicação só me fez odiá-la ainda mais. Quer dizer, então você poderia ter sido assim tão prestativa durante nosso casamento fechado? Mas, enquanto eu estava lá, me matando de trabalhar, comendo fast food e indo para o serviço sem um mísero lanche preparado, você não se importava? Se o problema era eu estar ganhando peso, por que não me incentivou a correr? A me inscrever na academia com você? Se o problema era a falta de viagens, por que não conversamos sobre isso antes? Aquele meu antigo eu teria pesado os prós e contras e aceitado, no mínimo, um ano de planejamento. Qualquer coisa. Mas um casamento aberto. Chegamos a esse ponto e não havia mais volta. Então, uma noite, vi o celular dela iluminar a mesa de centro. Uma mensagem de Rob. Meu coração parou por um momento, depois se estabilizou em um ritmo frio e calculista. Ela não tinha terminado com o amante. Todos os seus esforços para nos consertar eram apenas uma cortina de fumaça enquanto ela mantinha suas opções abertas. Ela só queria estar no controle de novo. Então, agora, ela queria simplesmente começar a me trair de vez enquanto eu voltava a ser fiel? Aquilo foi a gota d'água. Não porque ela ainda estava envolvida com outro cara, mas porque ela mentiu. Essa mulher não me amava. Ela só queria ter um colchão de segurança para quando as coisas dessem errado. Ela queria alguém que a sustentasse, que estivesse lá para ela, mesmo depois de tudo que fez. Naquele momento, soube que a única saída era uma separação definitiva. Mas depois do divórcio, eu queria que ela sentisse a dor que me fez passar. Então, comecei a me preparar em silêncio. Primeiro, comecei a redirecionar meus recursos financeiros. No início do nosso casamento, tudo era conjunto. Contas bancárias compartilhadas, cartões de crédito compartilhados e até uma conta poupança que ficava praticamente intocada, porque sempre vivíamos com o orçamento apertado. Talvez tenha sido aí que começou a falta de respeito, agora que penso nisso. De qualquer forma, disse a ela que meu trabalho não estava pagando tão bem. Ainda depositava algum dinheiro na conta conjunta para manter as aparências, mas percebi o quão perigoso era manter tudo tão entrelaçado. Então, comecei a desviar a maior parte dos meus pagamentos em dinheiro para um lugar completamente separado. Depois vieram os investimentos. Um amigo meu vinha tentando me convencer a entrar no ramo imobiliário há um tempo. No começo, ignorei, achando que não tinha dinheiro nem tempo para isso. Mas agora, era o momento perfeito. Em vez de investir diretamente, transferi o dinheiro para ele, e ele usou para fechar o negócio em seu nome. Expliquei minha situação, e firmamos um contrato legal, assinado e autenticado, garantindo minha porcentagem nos lucros. No papel, eu não tinha nenhuma ligação com a propriedade,
o que significava que ela não poderia reivindicá-la no divórcio. Também transferi uma parte das economias para a conta do meu irmão. Inicialmente, disse a ela que era um empréstimo para ajudar no negócio dele e que ele pagaria de volta com o tempo. Mas meu irmão sabia o que estava acontecendo no meu casamento e concordou em me ajudar. Eu precisava de um lugar seguro para guardar meu dinheiro, onde ela não pudesse tocar. Enquanto isso, ela começou a tentar me reconquistar. Foi constrangedor, para ser honesto. Começou a se arrumar mais, a pedir minha opinião sobre suas roupas, a agir como se realmente se importasse com o que eu pensava. Mas tudo parecia falso. Ela não estava tentando consertar nosso casamento porque me amava. Ela apenas percebeu que eu estava escapando de seu controle e não queria me perder. Eu joguei o jogo o suficiente para que ela não suspeitasse. Concordava com um jantar aqui e ali, dava respostas vagas, sorria e acenava com a cabeça. Mas, por dentro, eu estava contando os dias até poder sair de vez. Lembra da Claire? Estávamos nos vendo casualmente havia algum tempo. E, com o tempo, ficou claro que ela era diferente, gentil, apoiadora e genuinamente interessada em mim. Pela primeira vez em anos, senti que era valorizado. Quando contei a Claire sobre minha situação, ela não hesitou. Você precisa fazer o que é melhor para você, disse ela. Se isso significa ir embora, então vá. E foi exatamente o que eu fiz. Uma manhã, entreguei uma carta para minha esposa, disse adeus e saí com minha mala pronta. Fiquei na casa do meu irmão até que o divórcio fosse finalizado. Ela tentou de tudo para me fazer mudar de ideia. Lágrimas, chantagem emocional, até ameaças. Mas eu não cedi. Quando chegou a hora de dividir os bens, ela presumiu que sairia com metade de tudo. Afinal, é assim que o divórcio funciona, certo? O que ela não percebeu foi que, por causa de seus gastos excessivos e sua infidelidade, quase não havia mais nada em nossas contas conjuntas. Entre o presente para meu amigo e o empréstimo para meu irmão, restava muito pouco para ela reivindicar. Ela tentou lutar, e seu advogado exigiu registros financeiros. Mas estava tudo limpo. Os investimentos não estavam no meu nome. O dinheiro na conta do meu irmão era legalmente dele. E minhas economias pessoais estavam separadas e bem guardadas, fora do alcance dela. No fim, ela saiu do casamento com quase nada. Enquanto isso, eu prosperava. O investimento imobiliário foi um sucesso, e minha parte dos lucros foi suficiente para dar entrada em uma nova casa. Claire se mudou cerca de um ano depois. E pela primeira vez em anos, senti que tinha uma parceira de verdade. Quanto à minha ex, pelo que eu vi, ela está morando no apartamento de algum cara, com um bom emprego, bom para ela, e provavelmente se esforçando para agradá-lo. Já eu, estou casado com Claire agora, e temos 2 filhos incríveis. A vida é boa e olhando para trás, não me arrependo de nada. Vingança pode não ser o motivador mais saudável, mas, nesse caso, teve um gosto doce. Não se prenda a um casamento sem amor por uma razão ou outra. Definitivamente, não vale a pena. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.